Como transformar limites em confiança, né? Limite é estrutura. E sem estrutura não existe marca. Existe apenas adaptação permanente. E adaptação permanente é, gera desgaste, né? Geralmente, quando uma empresa evita estabelecer limites, ela acredita que está protegendo a relação. Na verdade, não. Na prática, ela está comprometendo a previsibilidade. E previsibilidade é a base da confiança, que não nasce da simpatia, mas da consistência. Quando o cliente sabe o que esperar, ele relaxa e confia realmente. Agora, quando cada interação depende de contexto, humor, de pressão, aí o cliente entra em alerta. Rigidez é incapacidade de escuta. Limite é critério claro. Critério não exclui empatia, ele organiza a empatia. Uma empresa madura não reage a cada situação, mas responde a partir de princípios definidos. E princípios bem definidos geram estabilidade. Vamos para a parte prática aqui, né? Como transformar limite em confiança? Primeiro eixo: clareza operacional. O limite precisa ser visível. Prazo definido, processo documentado, escopo objetivo, uma política transparente. Quando o cliente entende como funciona, essa tensão diminui. A ambiguidade pode gerar negociação. Agora, a clareza vai gerar respeito. Segundo eixo, linguagem. Limite mal comunicado parece defensivo. Quando é bem comunicado, soa profissional. Existe uma diferença entre não dá, entre aspas, né? E esse é o nosso procedimento para garantir qualidade. A segunda frase não pede desculpa, não acusa, não tensiona, não trabalha com emocional. Ela orienta o cliente. E orientação transmite maturidade. Terceiro eixo, né? Coerência. Precisamos ter coerência interna. Não adianta comunicar padrão se o padrão muda na primeira pressão. O time vai observar tudo isso. O cliente vai observar isso. E quando o líder flexibiliza toda vez que alguém insiste, o sistema perde credibilidade interna. Sem credibilidade interna, não existe cultura, existe improviso. E improviso recorrente transforma o dono num gestor de exceções. Isso impede crescimento, né? Um crescimento saudável, uma marca que escala, precisa de regra estável. Agora, eu quero entrar aqui num ponto estratégico, tá? Um cliente premium, ele valoriza a previsibilidade. Ele não busca privilégio, ele busca um ambiente confiável. E um ambiente confiável significa mesma regra para todos, mesmo critério ao longo do tempo e mesma postura diante da pressão. Isso não afasta o cliente qualificado. Ele seleciona os seus clientes qualificados. E seleção é parte do posicionamento. Toda marca comunica o que aceita e comunica também o que não aceita. Quando você não define limite, você terceiriza essa definição para o cliente. E o cliente, ele não estrutura a marca, ele testa os limites, ele vê até onde ele consegue ir. Quando o limite é firme e sereno, o teste termina rápido. Quando o limite é instável, o teste vira rotina. Outro ponto relevante que eu quero tratar aqui: limite não é discurso, é um consentimento, é um desenho de sistema. Se a sua empresa depende de intervenção para decidir cada exceção, então não existe uma estrutura correta, certo? Existe somente tentativa e erro. Existe centralização, e centralização excessiva gera uma dependência que acaba gerando lentidão e frustração. A estrutura libera o líder e fortalece o time. Agora, eu quero que você observe um movimento comum, né? Empresas tentam compensar a falta de estrutura com excesso de proximidade. Respondem fora do horário, flexibilizam condição, ajustam o escopo informalmente, achando que estão tendo uma tratativa VIP aqui, né? No caso, no início, isso parece um diferencial, mas com o tempo vira uma expectativa. E expectativa sempre vai gerar cobrança e até um possível desgaste.
O desgaste reduz a qualidade do seu serviço. Os limites preservam a sua energia, o que você pode entregar com a mesma qualidade sempre, né? E a energia sustenta um padrão. Padrão consistente vai construir uma reputação forte, sólida e vai atrair um cliente alinhado. Você percebe o ciclo? O limite não reduz a humanidade, ele remove a tensão estrutural. Quando o sistema é claro, a relação pode até ser leve, porque ninguém está negociando regra o tempo inteiro. Existe algo mais, existe algo sofisticado aqui. Limite comunica autoconfiança. Empresa que conhece o seu valor não oscila conforme a pressão. Ela escuta, avalia, responde com base no que definiu previamente. Esse comportamento gera estabilidade emocional na relação. Estabilidade emocional é rara no mercado. Por isso chama atenção. Eu quero fazer uma pergunta prática aqui, né? Se alguém observar a sua operação por uma semana, ela enxergaria um padrão ou uma exceção constante? Se o padrão não é visível, o limite não está claro. E se o limite não está claro, a confiança depende da sua presença. Marca madura não depende do dono para transmitir segurança. Ela transmite segurança pelo sistema. E esse é o fechamento que eu quero dar para esse vídeo. O limite não é uma barreira, é uma arquitetura bem desenhada, que sustenta crescimento sem ruído. Uma estrutura clara organiza a empatia, e empatia organizada fortalece a sua marca.